Olá, o nosso grupo é constituído pela Denise Delmiro, Juliane Pimentel e por mim, Patrícia Rodrigues. Hoje nós iremos apresentar o nosso TCC com o seguinte tema: Comunicação entre a equipe de enfermagem e a pessoa surda. Nossa orientadora é a professora e mestra Ana Paula Turim e como co-orientadora a professora e doutora Patrícia Santa Rosa. E para iniciar com vocês, Juliane. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, no Brasil há 45 milhões de pessoas com deficiência. Destas, mais de 2 milhões são deficientes auditivos. É considerado surdo todo aquele que tem a perda total ou parcial da audição, causado por má formação congênita, lesões, medicações ou algum tipo de doença. Este grupo ele possui suas próprias características, como a utilização de uma língua espaço-visual, a Libras, que para compor sua estrutura linguística é atribuído um valor gramatical nas expressões faciais, compondo assim o sinal, e o instrumento utilizado são as mãos. A Lei 10.436 oficializou a Libras como a segunda língua oficial do país, e ela garante os direitos do indivíduo surdo. O Decreto 5.626 regulamenta esta lei. A enfermagem, ela deve ter um olhar singular para cada paciente, apoiando-se na amabilidade, respeito e segurança, criando um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, íntimo. Por esse motivo, a comunicação é fundamental para a construção de um elo entre o paciente e a equipe de saúde. A motivação do grupo para a construção do TCC foi devido ao contato com a pessoa surda em campo de estágio e os desafios observados nesta temática. O objetivo foi reunir estudos científicos relevantes para a compreensão do técnico de enfermagem sobre a comunicação em Libras no cuidado de enfermagem. E também foi confeccionar um folder destacando informações relevantes para a utilização da equipe de saúde no atendimento à pessoa surda. O método utilizado para desenvolver este trabalho foi a revisão de literatura. A nossa pesquisa é composta por trabalhos científicos provenientes do Google Acadêmico e da Cielo, com os seguintes descritores: surdez, comunicação em Libras e cuidados de enfermagem, respeitando o limite de publicação de 2015 a 2020 no idioma português. Os critérios de inclusão que foram selecionados para a escolha dos artigos era que eles abordassem o tema dificuldades de comunicação entre o paciente surdo e o profissional de saúde. E todos os artigos escolhidos são gratuitos, disponíveis na íntegra. E esses são os artigos que nós selecionamos para compor este estudo, e eles estão sendo representados por meio de um quadro para melhor compreensão. Após a leitura dos artigos, nós identificamos que mais da metade dos profissionais entrevistados sentem dificuldades em prestarem assistência ao paciente surdo, porque eles não conseguem estabelecer um processo de comunicação eficaz. Além disso, o desconhecimento em Libras aumenta ainda mais esse desafio. Outra questão citada nos artigos é em relação à ausência de um intérprete fixo nas instituições de saúde, prejudicando ainda mais a comunicação. Como resultado, os pacientes surdos não conseguem se comunicar e esclarecerem dúvidas, e também não conseguem expressarem se estão de acordo ou não com a assistência que estão recebendo. Isso faz com que o atendimento seja ineficaz e não humanizado. Outra lacuna citada nos artigos é a dificuldade em manter a privacidade do paciente, porque muitas das vezes, quando ele está no processo de atendimento, ele acaba necessitando de terceiros para fazer a interlocução por ele. Isso faz com que ele exponha a sua intimidade, que pode acabar gerando comentários desnecessários e pode desenvolver no paciente surdo traumas e receios para a próxima consulta. O projeto de lei de 2017 obriga a presença de um profissional intérprete de Libras em qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Na prática, esses recursos existem, entretanto, eles não são disponibilizados pelo fato de serem mal administrados.
Porém, ao longo da leitura dos artigos, eles também trazem à tona algumas estratégias para a melhoria da comunicação, que são a criação de cartilhas, folders e também a criação de cartazes que ajudassem na comunicação com o paciente surdo. E entre essas estratégias, eles também citam sobre a sinalização em ambientes, sinalizações visuais e ambientes hospitalares que poderiam ser introduzidas tanto na entrada, na saída e outros lugares que ajudassem na locomoção do paciente surdo pela instituição. E entre essa sinalização, também poderia ser criada uma para o profissional de enfermagem, que servisse para alertar quando o paciente surdo estivesse aguardando para receber o atendimento, podendo ser, por exemplo, uma pulseira com uma cor. Com os profissionais da área da saúde sabendo fazer o uso do alfabeto em Libras, que é um método simples de se comunicar, reduziria a deficiência na comunicação durante o atendimento, pois dessa forma seria possível formar sinais básicos para a comunicação. Entretanto, como a maioria dos profissionais não sabem fazer o uso do alfabeto manual, eles optam em usar a leitura labial, a escrita, gestos e mímicas. Entretanto, esses gestos, em sua maioria, são gestos grosseiros e que dê respeito à cultura surda. Já muitos surdos, eles não foram nem alfabetizados e nem oralizados. Então, tudo isso dificulta ainda mais a comunicação, restando apenas assim a Libras para ter essa interação. Para que se estabeleça um vínculo de confiança, é essencial o uso adequado das técnicas de comunicação para o público em questão. Porém, a maioria dos profissionais da saúde não estão capacitados na Libras e, embora haja decretos e leis, as instituições hospitalares não se adequam às diretrizes e não incentivam seus colaboradores na capacitação. A lacuna deixada na formação desses profissionais pode gerar um bloqueio psicológico no indivíduo surdo, interferindo diretamente na assistência e potencializar o sofrimento causado em sua consulta. Por isso, a comunicação não verbal é fundamental, pois permite, assim, a excelência no cuidar durante o atendimento, pois o profissional que sabe Libras, ele potencializa a sua interação. O cuidar, ele não implica somente na execução de procedimentos para melhoria e conforto do paciente. Inclui também nós termos um olhar mais humanizado com o objetivo de inclusão e de respeito às diferenças. Nós iremos agora apresentar para vocês um depoimento de uma enfermeira intérprete de Libras, onde ela relata como que é para um paciente surdo que recebe um diagnóstico de câncer por terceiros. Queremos deixar a reflexão de um olhar mais sensível com esses pacientes. Ressaltamos o incentivo da capacitação dos profissionais da área da saúde em Libras, pois essa é a melhor maneira de ter uma comunicação entre o paciente e o profissional. E a partir desse trabalho, nós percebemos que é preciso construir uma sociedade mais inclusiva. E nós, como futuras técnicas de enfermagem, queremos atuar
de forma consciente e livre de qualquer atitude discriminatória, visando o direito a todos. Um dos objetivos do nosso trabalho era desenvolver um panfleto. Nós desenvolvemos, como vocês podem observar na imagem, enviamos para o e-mail dos alunos, pelo e-mail da turma, enviamos também para o e-mail dos professores, então nós convidamos vocês a darem uma olhada, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir nos consultar. Queremos lembrar também que dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo, que é conhecido como o Setembro Azul. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.